uma ideia que a gente veio amadurecendo ao longo de vários news, ainda na época que eu fazia direto com o Renan, que era falar que o Rio de Janeiro precisa de uma intervenção federal, que a questão do Rio não se resolve sem algum tipo de intervenção, uma espécie de regime diferencial que seja feito no Estado. Eu lembro da gente ter falado isso várias vezes, eu não sei os termos constitucionais legais em que isso seria colocado, mas é uma ideia que a gente, de vez em quando, dizia que é um caso tão complicado que não haveria como solucioná-lo sem uma intervenção federal. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que algo do programa de governo da presidência da missão, junto com o governo do Rio, pode ir nessa direção. Você lembra dessa ideia, né? Que você comentava bastante sobre intervenção federal no Rio de Janeiro? Sim, a gente falou demais a ideia de uma intervenção, desde uma garantia da lei da ordem, ou até as outras opções que a própria Constituição permite. O lance é a presidência da República apoiar e soltar um ato desses, trazendo a infraestrutura logística, por exemplo, das Forças Armadas, inteligência, isso ajudaria demais. Dito isso, com todos os membros das Forças Armadas que eu já conversei, todos eles falam, para você fazer a tomada territorial vai ter que ser com as polícias. Isso é meio que consensual, as Forças Armadas sequer dispõem de tropa com treinamento e experiência para isso. Então, até perguntar, eu não sei se institucionalmente isso é possível, mas se o governo federal pode solicitar, por exemplo, o envio de forças policiais especiais de outros estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, para efetuar essas operações, porque são pessoas são soldados que têm mais experiência do que as forças do Exército, por exemplo. Agora... E só um detalhe, se não forem pessoas do Rio de Janeiro, também tem uma certa distância em relação a tudo que eles podem sofrer, familiares, etc, essas coisas. Sim. Então ele fica um pouco fora do contexto da... Sim. Perdão, Renan, não queria lhe interromper, perdão. Não, é basicamente isso. O papel do governo federal é muito mais logístico e, por exemplo, garantir com Forças Armadas a segurança do restante da cidade, enquanto as operações de tomada territorial são feitas pela polícia. Naturalmente, por mais que você tenha... Isso eu já vi comentários, inclusive na operação que teve na época do Temer, né, em 2017, teve uma operação envolvendo o GLO. Que a concentração de recursos, de armamento e dos melhores soldados do crime ela não é dispersa igualmente entre todas as áreas ocupadas, por exemplo, pelo Comando Vermelho. Então você tem que saber quais são os locais estratégicos para você ir desmontando eles rapidamente. Se eles entenderem, que seria a primeira vez que eles entenderiam, que o Estado vai para cima e que não haverá eu vou fazer um trabalho meia bomba, vou começar aqui mas que não haverá fim, é uma guerra, o objetivo final é derrotar o inimigo. Eu acho que a gente pode ver, por exemplo, boa parte dos próprios soldados do crime se entregando. O lance todas as vezes que acontece isso, eles fogem em geral pro interior do Rio. Isso já aconteceu, alguns chegaram a fugir para São Paulo. Eles fogem, se escondem, tocam a atividade deles em outros lugares, até retomar essas posições. Isso tem que ser muito bem feito para você não evitar a fuga dos caras. E os cercos acontecerem, pegar as principais lideranças e obter a rendição dos demais. Que eu acho que o que a gente obteria aí seria o que aconteceu em El Salvador. Alguns você vai prender, você tem conflito, no resto eles vão se entregar. Eu vou por partes aqui, porque foram muitas camadas aqui de comentários. O Rio de Janeiro já sofreu uma intervenção federal na segurança pública, até falei isso em live com o Renan, em outro momento ele me ligou e falamos sobre isso. Esses generais, quase todos se filiaram ao PL depois e foram candidatos, né? Mas o Rio de Janeiro já sofreu uma intervenção federal na segurança e que, novamente, não resolveu, né? E respondendo, sim, é possível ter forças policiais de outros estados aqui, isso acontece através da Força Nacional. A Força Nacional de Segurança é exatamente isso. Mas, de qualquer maneira, nós temos muita dificuldade porque a realidade do conflito armado no Rio de Janeiro, ela é muito singular. Não há um outro estado que tenha uma realidade de conflito urbano como tem o Rio de Janeiro. Então, é perigoso e é muito arriscado você colocar um policial, por exemplo, de Santa Catarina para operar numa comunidade do Rio de Janeiro. Porque ele não tem essa vivência, né? Não é a realidade dele, não é essa vivência. Mas é possível, por exemplo, que esses policiais assumam o patrulhamento na Zona Sul, né? E enquanto eu tenho um efetivo maior do Rio de Janeiro, mais acostumado com esse padrão nosso de policiamento, operando nas favelas para a gente conseguir dominar aquele território. Então isso é bem possível. E em relação às Forças Armadas, eu penso exatamente isso. Eu quero todo o apoio possível, mas é a minha polícia que vai resolver. Porque quem tem condição de resolver é a minha polícia. Então eu confio demais na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas eu confio muito, eu convivo com eles. Eu, quando estava no Corpo de Bombeiros aqui, muitos anos no Corpo de Bombeiros, o que eu vi de atitudes heróicas desses homens não está assim, brincadeira. Eles são muito bons, eles precisam, obviamente, de espaço de retaguarda jurídica. Isso foi dito no Congresso, inclusive. O policial, ele paga do bolso dele o advogado para protegê-lo. Então, assim, o policial foi lá, prendeu alguém. Sim. A gente estava conversando antes de começar o Congresso, ele estava falando justamente isso, um colega assim, ele estava dizendo que ele paga para ser defendido juridicamente, o que é absurdo, desconta o salário do cara. Exatamente. Então, eu preciso que a tropa, ela olhe e fala assim, ok, eu tenho alguém aqui que está liderando esse movimento, mas é alguém que não vai me abandonar na hora que a coisa apertar, porque ela vai apertar. A coisa vai ficar estreita. Muita gente vai se meter. Muitos interesses serão quebrados ali. A gente vai incomodar muita gente. Então eu preciso que a tropa tenha certeza que ela tem uma retaguarda jurídica, que ela tem uma estrutura por trás que vai garantir esse policial. Obviamente,
O policial que trabalha dentro do estrito cumprimento do dever legal. Claro, claro. Assim como eu serei também bastante duro com os policiais que andam fora da linha. O certo é o certo, né? Então, esse é um ponto-chave. Então, eu quero o apoio das Forças Armadas, óbvio que eu quero. Eu quero em logística, eu quero em viatura, eu quero em tecnologia, eu quero em inteligência, é óbvio que eu quero. Eu quero o apoio da Força Nacional, é óbvio que eu quero. Eu quero poder tirar, de repente, um grupo de policiais que trabalha ali em São Conrado, etc., vou ter a Força Nacional ali e ter esses policiais me apoiando na tomada do Alemão, na tomada do Complexo da Maré. Então, isso é importante. Essa articulação vai fazer muita diferença. E não pode ser um projeto de uma semana. Que em geral o que acontece? GLO, aí tá, intervenção federal, dura 1 mês, 2 meses, acabou, vai todo mundo embora, nada mudou no Rio de Janeiro, alguém foi votado, alguém ganhou uma eleição e a gente ficou mais uma vez com o Rio de Janeiro entregue, sem problema resolvido de verdade. Então, no processo longo, como o Renan falou, é uma guerra e a guerra a gente vai travar até ter o resultado que a gente quer alcançar, que é um Rio de Janeiro livre das facções criminosas.